boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nesse nosso inverno que, sinceramente, está mais para verão do que para inverno, né? Tá todo mundo contente, todo mundo alegrinho, sol, calor. Aí vem uma chuvinha para refrescar, mais sol, calor. Curitiba tá ficando diferente. Mas é uma alegria muito grande ter vocês aqui. E nós gostaríamos muito de falar a vocês que para nós, todos os trabalhadores aqui da casa, todos os expositores, é uma alegria muito grande voltar a falar de Jesus no tempo dele. É uma lembrança que cada um de nós tem na sua consciência. Então, quando é tocada essa consciência com um fato novo, fica uma coisa assim, fica uma coisa extremamente boa. Eu não entendi o que você fez. Ah, tá. É muito bom a gente estar junto, porque nós já estivemos juntos muitas vezes. E o que nós aprendemos com a doutrina espírita, que é importante que todos nós cheguemos, mas que cheguemos juntos. Então aquele que está mais na frente dá a mão àquele que está mais na frente ainda, que dá a mão àquele que vem atrás e assim por diante. É uma fila indiana de mãos dadas a nos ajudarmos a todos. Nós temos lugares aqui na frente, as pessoas que chegaram podem vir. Tem que sempre procurar lugar na frente, que o pessoal fica com medo que seja prova, eles sentam tudo lá atrás. Mas é uma alegria então estarmos aqui recordando essas coisas, porque temos a certeza de que quando nos toca nas fibras do nosso coração, na parte espiritualmente falando, nós sentimos uma força maior que nos impulsiona a que realmente sigamos em frente. Não fiquemos parados, reclamando das coisas que ora acontecem, porque o que passou, passou. E devemos tirar só as lições sobre o que passou. Temos que viver o presente para podermos ter um futuro melhor. Viver o presente com intensidade. E intensidade essa somente nas coisas boas. Então, pedimos a Jesus, que é sobre quem vamos falar, o nosso mestre amado e amigo, aquele que nos dá força, que nos comove, que nos faz muitas vezes na lembrança dos seus ensinamentos, nos faz chorar, mas sempre nos faz refletir e nos dá um impulso para que avancemos e sejamos mais felizes com a solidariedade, a fraternidade e a caridade que todos nós devemos ter uns para com os outros. Obrigada, Senhor, por estar nesse momento aqui falando de uma questão interessante que aconteceu na sua passagem aqui pela Terra. Inspira-nos, Senhor, e que falemos aquilo que deve ser falado. Que assim seja. Nós vamos começar falando que o mestre estava em Genezaré e queremos dar uma informação a vocês. Genezaré é um lago muito grande. Ele tem 21 quilômetros de extensão, de comprimento. A área dele é 166 quilômetros quadrados. E a largura dele são 13 quilômetros. 13 quilômetros dá para ir daqui ao Capão Raso. É grande, né? Então o que aconteceu? A cada lugar daqueles que ele banhava tinha um nome. Se estava perto de Tiberíades, eles chamavam de Mar de Tiberíades. Se estava
perto da Galileia, os que vinham da Galileia chamavam de Mar da Galileia. E assim nós temos esses nomes, Genezaré, Galileia, Mar da Galileia, e ele vai ter, esse lago é o mesmo. Não vamos pensar que são 3 lagos. E essa história é uma história muito importante. Às vezes nós chegamos na casa e no impulso a gente diz assim, na casa espírita, né? A gente diz, eu quero ser trabalhador. Pois não. Qualquer coisa que tiver, eu estou fazendo. Pois não. Olha, o que nós precisamos agora é dar uma faxina geral na casa. Ah, mas aí tem um problema de coluna. Não vai dar. Bursite aqui, bursite ali. Não vai dar. Olha, nós temos que aguar as plantas. Está muito seco. Oh, mas aí pode ser que molhe meus pés e eu assim estou com uma certa tosse. Daí pode piorar à noite. Então, você poderá ficar na porta ou no portão, controlando os carros que entram para que haja uma certa ordem no estacionamento, porque quem vem e não conhece, às vezes não sabe que a gente, utilizando uma determinada norma, todos os carros que puder caberão aqui e os outros ficarão estacionados regularmente lá fora. Ah, mas pedir isso para mim? Já pensou? Eu sou uma professora universitária. Passa meus alunos aí, passa meus colegas aí, vão dizer, olha só, agora virou porteira. Ah, não vou não. Afinal, o que você quer fazer? Fica difícil, né? Então, uma passagem dessa, a gente vai ver como é importante aceitar o chamado de Jesus, mas mais importante do que aceitar é estar perfeitamente sabedor de estar pronto para qualquer eventualidade. Primeiro, que jamais se pediria para alguém com um problema todo anquilosado que fizesse um trabalho que fosse machucar seu corpo. Também não se pediria um trabalho que não estivesse, digamos, na altura da pessoa fazer aquele trabalho, não à altura da vaidade. Essa altura na casa espírita não existe. A altura que a gente diz assim, eu não posso vir e fazer uma palestra se eu não conheço a doutrina, se eu não sei nada de evangelho. Fica difícil. Eu tenho que estudar. E é começar a estudar e não parar mais. Ah, mas e quando cair assim, naqueles dias assim que eu quero passear e tal? Tudo bem, todo mundo tem direito a passear, por isso temos uma equipe, o outro fica. Mas às vezes eu resolvo em cima da hora, digo, aí não. Responsabilidade é responsabilidade, eu não posso passar para outra pessoa. Não é? Então Jesus estava lá no lago de Genezaré e acontecia aquelas coisas maravilhosas, ele nunca deixava de se aproximar com uma palavra de incentivo, uma palavra de afeto, uma palavra de carinho para as pessoas que chegavam perto dele. E todo mundo estava ávido, mas ávido pela novidade. Eles queriam saber, será que ia se instalar um novo governo político? Será que iam sobrar muitos cargos que receberiam altos postos e altos custos ou recompensas materiais? As pessoas queriam ver a novidade. Então tinha uma turba de homens e mulheres que andavam atrás dele e pais e mães que queriam que os filhos já seguissem ali. Olha, esse candidato aí tá bom. De repente dá certo, você vai lá que sobra aí um ministério, uma secretaria, joga o filho lá. Não, mas eu não... Vai, eu sei o que é bom para você. Não seria agradável, eles pensavam, seguir um homem divino que restaurava a saúde dos paralíticos e abria os horizontes da fé? A palavra dele era repassada de amor.
falava de um reino por vindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, como que tocadas de luz sublime, elas distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo, alegria. Acompanhá-lo seria um serviço tentador. E as pessoas acreditavam numa nova ordem política, como às vezes nós vemos uma nova sigla com pessoas que estavam ligadas às siglas antigas e achamos que mudou o nome, a coisa vai mudar. Então eu vou ficar nesse partido aqui, porque esse aqui é novo. Mas é novo de ideias de pessoas ou mudou só o nome? Então eles pensavam na parte política e já estavam pensando em ruas, né? Eles usam a palavra aqui, remunerações. Já estavam pensando no dinheiro. Foi assim que numa radiosa manhã, quando o Senhor descansava, eu gostei desse descansava, pensei, Jesus também descansava. Você lendo isso numa poltrona, dá um alívio na consciência. Mas eu esqueci de parar ali a leitura, deixar o livro lá, tomar um cafezinho, sair. Não, eu continuei lendo. Pronto. Ele estava descansando na casa de Levi por alguns minutos. Ah, meu Deus! Minutos! Só de eu ler isso já tinha passado os minutos. Eu tinha que levantar. Parou ali perto dele uma liteira toda adornada, muito bonita, e um certo cavalheiro, com extremo apuro de vestimentas, desceu, mostrando toda a sua pompa e circunstância, toda a sua linhagem. E esse chegado, esse cavalheiro, ele não se importou com os apóstolos, com as pessoas, não. Ele cortou toda a fila ali e foi direto em Jesus. E disse, eu quero entrar para o seu discipulado. Foi direto. Eu ouvi comentários sobre um novo reino e eu desejava me candidatar. Depois, olhando mais para Jesus, disse, me sentiria honrado de acompanhar o Mestre. Ele não chegou, vocês repararam que é interessante, ele não chegou dizendo os cumprimentos que eram normais no povo hebreu, nem no povo romano. Mas Jesus era hebreu, era um judeu. Ele não chegou fazendo, né, o cumprimento normal. Ele já chegou falando e depois que ele falou tudo que ele queria, ele disse, eu me sentiria honrado de acompanhar o Mestre. Daí que ele chamou Jesus de Mestre. Interessante, né? E ele disse, eu quero acompanhar o Mestre em todas as suas pregações e ensinamentos. Olha, estava bem embasado para ter um bom cargo. O profeta contemplou-lhe a indumentária brilhante e perguntou, em verdade aceitas os testemunhos do apostolado? Vejam a diferença. Ele chegou e disse que queria participar do discipulado, andar junto com os discípulos. Mas Jesus olha para ele, para o apuro dele, para a carruagem dele e tudo mais, a empáfia dele, né, a impetuosidade, e diz, em verdade, você aceita os testemunhos do apostolado? Mas afinal, vamos relembrar. Discípulo significa seguidor ou aprendiz. Nós podemos ser seguidores e aprendizes, que infelizmente muitos de nós às vezes somos, de pessoas sem a menor qualificação pela internet. Ah, tem trocentos mil seguidores, e pensa, se você fala as bobagens que você fala, os teus seguidores, quem serão? Né? Mas Jesus não pergunta ali sobre discipulado.
Ele pergunta se ele estava preparado para o apostolado. E qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? O apóstolo significa mensageiro, missionário. Vejam que interessante. Às vezes nós vemos a coleção de André Luiz e nos esquecemos que essa coleção ela é a continuação das obras de Kardec. Ela começa com o Nosso Lar, mostrando não aquele que é o único lugar onde nós vamos depois de desencarnar, mostrando como é um posto, uma cidade, um reduto aonde nós podemos ir. Tem N por todos os lugares. Mostra um deles. A seguir, conta toda a história do médico Carlos Chagas, que nesse livro ele ia escrever pelo Chico. E tem gente que pensa que o irmão do Chico chamava André Luiz por causa dele. Não. Ele chegou na casa do Chico e disse: vou escrever uma série por você. E o Chico diz: pois não. Pergunta para ele: como que é o nome do seu irmão aí que está dormindo ao seu lado? Ele diz: André Luiz. Ele disse: então esse será meu nome, André Luiz. E ele começa então com o Nosso Lar, daí vai para os mensageiros, que seriam os discípulos. Daí ele vai para os missionários, mostrando a função dos apóstolos, que o apóstolo não é só mensageiro, também missionário. Aí o quarto livro que a gente está estudando já é Obreiros da Vida Eterna, mostra o trabalho. Depois começa a falar no mundo maior. Como é que é esse nosso intercâmbio entre a Terra e o céu também. Como que é o intercâmbio entre aqui na Terra e lá no céu. Mostra os processos de libertação, onde se trabalha tudo junto. E aí começa a falar mais da parte espiritual e científica, onde as maiores mentes que tinham progredido aqui na Terra ajudam o André Luiz a compor para o nosso conhecimento atual, e até mais uns 100 anos será esse o mesmo, sem muita dificuldade, muita modificação. Então, Jesus pergunta se ele está pronto para ser apóstolo. Que o discípulo tem que passar apóstolo. Eu vou ficar a vida inteira escutando, não vou fazer nada. Tem que fazer. Aí o moço responde cortesmente, perfeitamente. Quando a gente diz perfeitamente para alguém, a gente não está concordando com tudo. Ó, eu posso ir lá na tua casa, almoçar, jantar e dormir, ficar até amanhã? Perfeitamente. Eu concordei com tudo. Eu não pus nenhum? Não, senão isso. Não, você pode ficar, mas às 11 horas você tem que ir embora. Não, perfeitamente. Eu concordei. Eu afirmei peremptoriamente. Aí Jesus, vendo alguma coisa para ele fazer, ele diz: olha, nós temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes. Se eles estão agonizantes, é porque é pouco tempo que eles vão ficar nesse estado. 2 loucos agonizantes. Num telheiro, que é num alpendre, ou uma casinha muito pobre naquela época, que só tinha uma espécie de um telhadinho por um lado, o resto era coberto, fechado com couro, que é do ladinho da casa do Pedro. E esses 2 loucos agonizantes, eles estão reclamando uma cooperação fraternal. Você pode ajudar? O rapaz franziu a testa e acentuou: não hesitaria. Entretanto, já acabou com perfeitamente, né? Falou entretanto, perfeitamente, já morreu. Entretanto, eu sou armeiro de Fassur. E o Fassur era um homem da intendência de Herodes
muito importante, e ele era o armeiro. Ele era aquele principal que vem todo vestido de guerreiro. Ele que manda em todos os outros. Ele era, então, dentro da casa de Herodes, armeiro de Fassur. E esse Herodes? Herodes, aqui que nós estamos falando, é Herodes Antipas, que tinha o Herodes pai, e depois os 4 filhos que ele dividiu ali, por isso tetrarcas, né? Um ficou com um pedaço de terra, o outro com outro, ele dividiu. Esse era o Antipas. Sobre o seu governo, que ele era da Galileia, estava governando na Galileia, e ele foi responsável por mandar cortar a cabeça do João Batista. Ele era um príncipe com uma vida de superficialidades e de crimes. E eu sempre me perguntei, mas ele era romano? Não. Mas ele era hebreu? Ele era judeu? Não. Então quem que era esse Herodes? Ele era idumeu. Ele vinha de longe, fazia parte da tribo de Esaú. Vocês estão vendo, né? Uma coisa leva a outra e leva a outra. E quem é esse Esaú? Esaú é aquele caso ali que os pais da raça são Abraão, Isaac e Jacó. Sempre esses 3. Nunca se ouviu eles falarem, nem no Velho nem no Novo, que o pai da raça era Moisés. Moisés simplesmente codificou a lei. Mas os pais da raça eram Abraão, Isaac e Jacó. E esse Isaac teve esses 2 filhos gêmeos com uma idade muito avançada. E daí, aquele que nasceu primeiro foi o Esaú. Mas a mãe gostou mais da carinha do Jacó. E Esaú, na verdade, significa muitos pelos. Ele era todo vermelhinho, todo peludo como o pai. E a mãe pegou e fez lá uma coisa errada lá, fez uma atrapalhação ali e mostrou um em vez do outro, e o pai deu a bênção para Jacó. Por isso que Esaú não ficou como um dos pais da raça. E ele guardou essa mágoa do irmão dele há muito tempo. Então esse Herodes era idumeu e ele descendia de Esaú. Estava perdido. A linhagem dele era pobre. Então o que ele fazia? Ele defendia as leis dos judeus e ficava entre os judeus e os romanos, mais do lado dos romanos. Então, quando foi para o julgamento de Jesus, mandaram para ele. Estava ele e Pôncio Pilatos. Ele poderia ter absolvido. Mandou para Pôncio Pilatos, que era outro com o mesmo caráter dele. Pessoas de péssima vida. Um mandou para o outro e decidiram que tinham que matá-lo porque foi falado ali que ele estava indo contra as ordens religiosas dos judeus. Aí Roma disse, eu não tenho nada com isso. Isso é problema religioso de vocês, vocês se entendam. Só para entender quem é esse Herodes Antipas. Um idumeu que não estava nem daqui nem dali, mas pendia sempre para o lado daquele que estava mandando. Esse era o Herodes. Então ele era intendente e ali se achavam as pessoas que estavam daquele lado poderosíssimas, porque eles faziam média com os romanos, que eram aqueles que mandavam naquela época em Israel. Daí ele disse, há um pajem, um acompanhante, um príncipe, um acompanhante de príncipes, de senhores e tudo mais, da minha estirpe, não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam me identificar e a crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer essa incumbência. Pronto, disse que não de novo. Jesus não se irritou. Olha só, um dia nós vamos chegar lá. Jesus não se irritou. Aí ele contemplou o interlocutor e propôs bondosamente. 2 órfãos. 2. Estão na casa de Joana,
provavelmente Joana de Cusa, a nossa Joana de Ângeles de hoje, aguardando uma mão carinhosa que as ampare. Quem sabe, dispondo de tantas relações prestigiosas, não conseguirias encaminhá-las a um destino edificante? São meninas necessitadas de proteção sadia. Ele disse, não posso. Escandalizado. Eu sou o explicador dos textos de Ezequiel e dos trenos de Jeremias. É trenos mesmo, viu, gente? Não vai procurar lá que está trenos no livro, por treinos que não tem nada a ver, esqueçam futebol e outros esportes, é trenos mesmo. Eu sou explicador fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres aprova-me a cultura sagrada. Ao intérprete do testamento de minha condição, não se enquadraria a oferta de crianças desprezadas, como vemos. Para que a gente entenda isso, tem um estudo que a gente pode fazer com o Haroldo, é gratuito pela internet, procura ali Levítico, e ele estuda todo o Levítico à luz do Evangelho e da doutrina espírita, nos explicando todos esses pormenores para a gente entender. Ficaria difícil entender o que tem uma coisa a ver com a outra. Tem. Como ele era explicador, ele era como um expositor. Naquela época era um sacerdote. Ele ia explicar os textos sagrados. Quem ia explicar, é só ir lá e dar uma olhadinha ali no Levítico 22, que diz tudo que o sacerdote não podia fazer, as carnes que ele não podia comer, das pessoas impuras. Então, qualquer coisa que ele entrasse em contato, aquilo ali tirava a possibilidade dele fazer mais qualquer coisa. Daí ele tinha que oferecer um animal para o templo, ele tinha que fazer toda aquela lavagem, esperar tudo aquilo ali passar, ser lavado e fazer várias abluções e tirar tudo e tal, para daí ele poder se alimentar e fazer as coisas normalmente, e perdia o seu dia de serviço. Então, quando a gente vê aquele monte de detalhezinhos, que depois é tirado no Novo Testamento, mas tem gente que não lê, daí fica lá. Fica lá achando que está assim até hoje. Jesus tirou tudo isso. Por que tinha aquele monte de detalhe? Era Jesus ensinando para espíritos extremamente rebeldes, porque o mais teimoso e o mais rebelde era o judeu. A obedecer. Então pôs tanta norma para ele entrar que ele tinha que ser obediente. Desobedecesse fora. Se ele queria o galardão de ser sacerdote, explicador, entrar ali na Arca da Aliança, ele tinha que ser puro. Materialmente falando, gente. Para que ele aprendesse a obedecer. Por que nós fomos expulsos do paraíso? De onde nós estávamos? Por desobediência às leis de Deus. Por que tantas coisas ainda nos judiam bastante? Nós sofrimos bastante para aprender a obedecer. Hoje em dia é tudo moderno, está tudo mais light, né? Mas no meu tempo, e quem é do meu tempo deve lembrar dos cadernos de caligrafia. E às vezes a gente levava para casa. Não devo conversar enquanto o professor fala. 200 vezes. Enchia o caderno de caligrafia. Melhorava a letra. Né? E aquilo entrava na cabeça dura do aluno. Hoje em dia não. Se fizer isso aí, os pais vão para um conselho lá do não sei o quê. Está maltratando demais o pimpolho. Tudo é muito facilitado. Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre Herodes, que eu acho que é interessante a gente saber, a palavra Herodes em si, ela não é um nome próprio. Ela é um título.
Assim como os romanos davam o título de César aos seus mandantes, Herodes era um título. Porque Hera, como está ali, com H, né, tudo direitinho, significa herói. O eros, em grego, era herói. E o ero, em latim, era herói. Ode, canção. Aquele que deve ser cantado. Aquele que deve ser falado como uma canção. Olha só, e eram tudo assassinos. Olha que os padrões como mudaram. Tem gente que diz, nossa, está cada dia pior. Não, gente, está cada dia melhor. Está cada dia melhor. É que a gente demora porque a gente está no trem, então a gente tem mais dificuldade de ver a paisagem e tal, passa muito rápido. A janelinha é muito pequena. Mas era o herói da canção. Isso que era Herodes. Então era um título. Por isso que ele é o Antipas. Tinha os outros lá, cada um com seu nome. E é muito interessante, porque nós vamos ver que nessas leis que está lá no Levítico, para os sacerdotes, ele não poderia encostar numa pessoa se ela fosse impura ou tivesse morta. Para um sacerdote, se ele estivesse dormindo e a sua esposa morresse do lado dele na cama, ele não podia encostar nela, se aquele fosse o dia do trabalho dele, do serviço como sacerdote. Ele tinha que levantar de lá, chamar alguém que fizesse o que quisesse, ele não podia encostar, porque se ele encostasse numa pessoa morta, tinha todo aquele, ele se tornava impuro. Aí ele tinha que ir no templo oferecer o bicho ali que ele pudesse comprar, sangrar aquilo ali, queimar toda a carne, consumir toda a carne e o sangue e a fumaça para o céu, fazia uma série de banhos e tudo mais. Só aí ele podia voltar a trabalhar e ele perdia com isso. Perdia muito. Então ele não fazia, não podia fazer. Por isso aquele livro maravilhoso que tem aí na casa, que o Haroldo explica, essa parábola, nós vamos falar desse livro no sábado que vem, ele explica a parábola do bom samaritano, que descia de Jerusalém a Jericó, um sacerdote. Ele passou, o homem estava caído, estava nu, machucado, ele não ia saber se ele era judeu, o que ele era, se ele tinha doença, se ele era um leproso. Ele não podia mexer. Não é que ele não quisesse. Ele não podia, pelas leis do Levítico. Jesus veio, aboliu todas essas leis. Só que tem gente que ficou parada ali na lei de 4.000 anos atrás, não faz ponte com 2.000 anos atrás, e muito menos com o espiritismo atual. Daí fica difícil de entender. Diz, ai, que malvado, passa lá o coitado estirado. Você não sabe o que sofria um sacerdote no trabalho dele e quais eram as leis que ele estava obedecendo. Então tem coisas bem interessantes. Outra coisa que fala aqui, os trenos de Jeremias. Nós temos lá um livro que é muito interessante na Bíblia, um livro pequeno, chamado Baruque. Quando chega no final do livro, como com todos os outros, tem um epílogo. Só que aí, o profeta Jeremias, ele colocou mais um epílogo. Em vez do epílogo final de Baruque, ele colocou mais um. Então, esse último ficou conhecido como os trenos de Jeremias. E é muito bonita essa carta que ele fala. Porque eles descrevem, é maravilhoso, eles descrevem a reencarnação, eles descrevem que é preciso nascer de novo de uma outra carne, de outros ossos, outros elementos, que vai-se para lá e volta para cá. Mas tem gente que lê, mas não quer entender. Então, para quem quiser entender, vai lá em Ezequiel, sobre a reencarnação, no capítulo 37, versículos 1 a 14.
quer saber mais sobre a mediunidade, como é que era realmente a mediunidade, e se foi verdade que aquela vez que estavam utilizando mal a mediunidade, Moisés proibiu. Por quê? Porque estavam utilizando mal. Estavam ganhando dinheiro com adivinhações mentirosas. Mas em Números 11, capítulo 11, de 26 a 30, ele fala sobre a mediunidade. Velho Testamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Fala sobre a reencarnação, citando esses profetas. Então, a gente já estaria passada com esse candidato, né? Já teria mandado o candidato andar. Mas é muito importante esse final. Jesus, sem alterar-se, disse para ele: um paralítico moribundo foi recolhido na casa de Filipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Vejam que é Jesus que está falando que certas curas eram impossíveis. Outras curas vinham para mostrar que ele era o Messias. E outras eram possíveis porque tinha terminado o tempo de provação. Você tinha uma doença, mas você tinha corrigido a tua atitude, a doença não tinha mais por que continuar, você curou-se naturalmente. Então ele diz que esse paralítico moribundo, ele não tinha cura possível. Ele está cansado e aflito, e Filipe permanece ausente em missão de socorro. Filipe estava socorrendo outra pessoa fora de sua casa. Daí Jesus pede para ele: se lhe desses 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. 2 dias. Para um rico daquele. E ele diz: é impraticável. Sou fiscal das disposições do Levítico. Retorna a falar a mesma coisa. E nessa função, provavelmente, eu seria compelido a isolar o enfermo no Vale dos Imundos. Ele, na condição dele, se essa pessoa estava com esse problema e ele não tinha certeza, antigamente qualquer doença de pele eles achavam que era lepra. Ele tinha que chamar outras pessoas e mandar para o Vale dos Imundos. Ninguém saía do Vale dos Imundos vivo. Eram jogados como lixo em meio a um monte de doença, de fome, de tudo que é de pior, fora dos muros da cidade, e ninguém, nem a família ia lá ajudar. A medida é imperiosa, e se ele houver ingerido carnes impuras, não sei também se ele comeu alguma carne que eu não posso estar perto da pessoa que comeu. Tinha carne que era a coisa mais engraçada. Pode comer isso, mas não pode comer aquilo, porque o pé está rachado. Não sei o quê. Olha, quem se apega até hoje nisso aí, a gente fica pensando: meu Deus do céu, daqui a um tempo nós vamos nos alimentar com uma pílula, e o que tiver dentro da pílula, nós não vamos nem ter noção se tinha pé rachado, se tinha chifre, não tinha chifre. Nós vamos engolir a pílula e acabou-se. Ah, mas isso é veneno. Toma em 3 vezes que não vai fazer nada. Que do remédio para o veneno é só a dosagem que muda, né? O Senhor esboçou um sorriso e agradeceu. Olha como falta tempo para a gente chegar a Jesus. Um sorriso e diz: muito obrigado pela sua. Insistindo, porém, o interlocutor, Jesus indagou com ele. Que nem ficou querendo ficar. O que você pretende, enfim? Jesus perguntou para ele. E ele respondeu o que muitas vezes a gente fala em outras palavras, mas sente isso. Eu vou em tal lugar porque lá eu vou estar salvo. Só você pode se salvar mudando de atitudes. Você pode ir num lugar nenhum e se salvar. Isso pode ir em todos e não se salvar. Porque o salvar significa entender das leis e cumpri-las. Não tem mágica.
Aí ele disse: eu quero garantir uma futura representação do reino que se aproxima. Eu já estou em Roma, né? Já estou ali dentro da casa do tetrarca, do Herodes Antipas, sou o primeiro na casa de Fassur. Contudo, não estava prosa, né? Agora quero me garantir nesse reino também, que vai que esse reino se implante e toque todos os romanos daqui. Eu já estou bem, já estou empregado aqui. O Nazareno fitou nele o olhar translúcido e redarguiu: erraste o caminho. Naturalmente, teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se encontram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas reitero a solicitação, disse o armeiro de Fassur. Quero colocar-me dentro da nova ordem. Apesar do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finalizou muito calmo. Prossegue teu caminho e não teimas. Não teimes. Ele não disse, não teme. Isso nós dizemos assim. Ele disse, prossegue o teu caminho e não temes. Não insista. Realmente reclamamos companheiros para o magistério. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição. E o Evangelho precisa justamente de corações desembaraçados, que estejam prontos ao necessário auxílio em nome de nosso Pai. O explicador de textos de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias, evidenciando inexcedível sarcasmo, deboche, zombaria. E qual se houvera defrontado com um louco, ele partiu sem compreender. Vamos pensar bem quando nós estamos num lugar, e esse lugar pode ser o nosso lar, nossa casa, nosso apartamento, nosso canto, um quarto, lá onde você mora, lá onde você dorme. Vamos participar do trabalho de onde nós vivemos. Não é favor. Não é favor. É obrigação. Se nós não fazemos nada, se nós nunca pegamos numa vassoura, nunca regamos uma planta, nunca cuidamos do asseio, das coisas que usamos, como é que a gente vai desencarnar e chegar do lado de lá e dizer: olha, eu queria um trabalho aqui, mas você nunca trabalhou lá, que era mais fácil. O que você quer fazer aqui? Cuidar de doente? Meu Deus o livre. Eu não tenho estrutura para isso. Tem gente que é interessante. Ele só tem estrutura para passeio, viagem, descanso. A estrutura dele é uma estrutura estranha. Hospital, doente, morte. Vamos então, pensando em tudo isso, passar aos passes. Nós trouxemos uma música muito bonita para que ela possa tocar o nosso coração, e vamos mentalizar no momento do passe o que nós precisamos de que Jesus nos ajude. Nunca vamos pedir que Ele afaste de nós as dificuldades, porque são as dificuldades que vão fazer com que nos melhoremos. Vamos pedir sempre que Ele nos mostre o caminho, e vamos seguir o caminho corretamente, amando e respeitando as pessoas e fazendo aos outros tudo aquilo que nós queremos que façam para nós. E desta forma, nós aprenderemos que trabalhar é uma bênção. É através do trabalho que se constrói uma pessoa melhor.